O São Paulo tá trabalhando dobrado, rapaz. O Dorival Júnior hoje está fazendo hora extra, viu? Você acha que é só você faz hora extra aí no UOL, eu faço aqui também. Mas o Dorival Júnior já deu treinamento hoje pela manhã, foi 10h30 que começou. Trabalho com os titulares, de olho no jogo de domingo, claro, evidente, a finalíssima da Copa do Brasil. E aí ele começa a ensaiar uma jogada ou outra, um posicionamento tático, uma conversa, e aí depois à noite ele vai enfrentar o Fortaleza hoje com um time completamente reserva ou alternativo, como gostam de falar os treinadores. E aí a gente vai ver, muito provavelmente, um Alan Franco na zaga, ao lado do Diego Costa, o Jandrei no gol, o Natan, o Wellington na lateral, o Luan, um Gabriel Neves, um Rames Rodrigues, provável também na equipe principal, na equipe titular. Então é um São Paulo assim, alternativo, mas é um São Paulo que também fica de olho em quem vai jogar. A ideia do Dorival é quem vai jogar hoje ganha uma oportunidade, pode criar aquela dúvida no treinador para a final, né? Principalmente para o decorrer da partida. E também, claro, de olho nesse jogo que é importante, porque o São Paulo está se distanciando dos líderes aí na tabela. Claro que tem uma vantagem muito grande, isso é falado internamente, né? Que há uma vantagem muito grande, mas não tem nada ganho. Tudo pode acontecer no domingo. Todo mundo dentro do São Paulo, ninguém fala em clima de oba-oba. Todo mundo tem um discurso muito alinhado de que está tudo aberto. Acho que o Flamengo é uma grande equipe e pode acontecer de sair campeão. Futebol é assim. Então o São Paulo olha para o Campeonato Brasileiro também com esse cuidado, porque tá com uma mão na taça? Pode até estar, mas precisa ter as duas para garantir. Então vamos dividir em duas partes esse assunto. Primeiro, começando pelo jogo de hoje à noite. Eu acho que a maior curiosidade do torcedor é o Rames Rodrigues, mais uma vez em campo. Como é que ele tá, André? O Rames, ele, claro que ele gostaria de ter entrado no fim de semana. É claro que ele gostaria de ter tido uma oportunidade ou mais oportunidades. Na seleção colombiana também tem uma minutagem de 20 e poucos minutos em um jogo, quase 30 no outro. É um jogador que está se respeitando, né? Está respeitando os processos. Ficou 4 meses sem atuar, estava só treinando fisicamente. E ele entende muito bem o momento dele. Ele sabe que se ele exagerar, ele vai estourar, e aí pode ser ruim para ele, e o São Paulo sabe que pode ser ruim também não ter esse jogador. Então, há um claro entendimento dos jogadores, e isso o Dorival Júnior tem deixado muito, 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 muito transparente nas escolhas, que é o Dorival que tem o time na mão. Não é o Rames Rodrigues que vai jogar pelo nome, não é o Lucas que vai jogar 90 minutos pelo nome, não é o Luciano que tem uma história no São Paulo que vai jogar pelo nome. A escolha é do Dorival Júnior. Dorival Júnior banca o Wellington Rato e banca também o Rodrigo Nestor. O Wellington Rato sempre visto como uma contratação de um jogador sem grife. E o Nestor, aquele jogador que estava quase virando um Igor Gomes, né? Birra da torcida. E aí o Dorival, ao escolher esses dois jogadores super importantes para a equipe numa decisão de campeonato, mostra para todo mundo que ninguém vai jogar no time titular com o nome. Então o Rames está muito tranquilo, o Rames entende, claro, quer jogar, quer mais oportunidades, como vai ter hoje, mas ele entende o momento dele no São Paulo. E você vê o que acontece em campo, né? Rodrigo Nestor no último domingo, elogiado por todo mundo, e o Wellington Rato, lembra que ele fez contra o Corinthians? Sim. Acertou um golaço na gaveta que abriu ali o caminho para a classificação do São Paulo. Sobre o Rames, vou contar um bastidor aqui. Na semana que o São Paulo ia contratar o Lucas, logo na segunda-feira começou a fumaça e eu e o Hernan conversamos, e o Hernan me disse assim: Thiago, eu tenho a seguinte informação, quarta-feira Lucas e Rames já estarão treinando no CT. E eu falei, mas rapaz, mas tá ainda na possibilidade na terça o Lucas foi contratado e na quarta-feira os dois estavam juntos no CT. Eu contei essa história, além de dizer para mostrar como o Hernan é um jornalista brilhante, para dizer também que na chegada do Rames, ele deu uma entrevista e falou assim, gente, vamos devagar, eu preciso de um tempo. E é diferente da situação do Lucas, que está jogando não é porque ele é identificado com o São Paulo, mas é porque enquanto ele estava parado, ele não estava parado, né, André? Como você já me explicou. E o Rames também, né? O Rames fazia trabalho físico, mas a diferença é que o Lucas vinha de um tempo de atividade com bola e jogando no Tottenham. As últimas 3 rodadas do Tottenham no campeonato inglês,
o Lucas jogou, e jogou os 90 minutos, inclusive na despedida dele ele fez um golaço. Né? Então ele se manteve no ritmo de treinamentos, mas com aquele ritmo de jogo. O Rames não jogou na última temporada dele, que terminou em abril. Foram só 23 jogos, ele não jogava todas as partidas, né? Pelo Olympiacos. E aí ele rescindiu o contrato, enfim, encerrou o contrato lá, ficou 4 meses. E aí precisa de um tempo. E se a gente pegar o histórico dos dois jogadores, o Lucas não é um cara de lesões ou tempo de inatividade. O Rames, sim, sofreu com uma sequência de lesões, sequência de problemas físicos, que inclusive fizeram com que a carreira dele fosse um pouco abaixo e gerasse dúvida em muito clube grande. Tanto que na Europa não teve proposta de grandes clubes, não teve proposta sequer de clubes de segunda linha do futebol europeu. E aí, quando ele recusa o Botafogo, ele ainda tinha a expectativa de jogar na Europa. Essas propostas não chegaram. São Paulo apresentou uma oferta para ele, como vitrine, como jogador que vai ser protagonista, volta à seleção colombiana, e aí, sem dúvida nenhuma, ele abraçou esse projeto mesmo, porque é um contrato de 2 anos e meio. Então, assim, o Rames veio para o Brasil e escolheu o São Paulo porque o São Paulo apresentou a ele um projeto de protagonismo e entendeu o momento dele, tanto que colocou e está colocando ele aos poucos. E um personagem importante nessa história, que tem tudo a ver com o que você falou há pouco, é o Rafinha, que conversou com o Rames, explicou para o Rames o que era o São Paulo, como você mesmo disse, falou a real. Ó, se tem um probleminha ou outro, eles resolvem rapidamente, às vezes de pagamento ou não, mas o São Paulo se acalmou e tem no Rafinha um grande líder. Me chamou muito a atenção a entrevista do Rafinha quando acabou a final. Você percebia que quando ele dizia, ó, gente, não tem nada decidido, não era aquele discurso que desliga a câmera, o cara vira pro lado, já somos campeões, Não, não era. Você percebia que o Rafinha estava falando real, ele estava sério, ele não estava se esforçando para dizer aquilo. E eu tenho a impressão, André, e quero saber de você se essa impressão está correta, que hoje o grande líder do São Paulo, como há muitos anos não tinha, arrisco a dizer que dentro de campo, acho que desde a época do Rogério Ceni, o São Paulo não tinha um líder como o Rafinha é hoje. É por aí, André? É muito por aí. O Rafinha hoje tem a chave do vestiário na mão. Existem as lideranças e existe a liderança do Rafinha. O Rafinha é quem comanda o vestiário do São Paulo e os caras que dão suporte a ele são o Caleri, que é imediatamente o segundo cara da faixa de capitão, o Arboleda pelo tempo que ele tem, o Rafael, goleiro, que é uma liderança considerada uma liderança silenciosa, e o Luan. O Luan, pelo tempo de casa, mesmo sendo reserva, tudo, mas não tem essa. Mas o respeito que há com o Luan é muito grande. Então, existem essas lideranças e existe o Rafinha. Então, o Rafinha é um cara que conversa com a diretoria quando tem atraso salarial e fala: tá tranquilo, vamos resolver aqui. É a gente dentro de campo e deixa os caras correrem fora de campo para pagar a gente. Então, foi assim o papo reto, inclusive, quando o São Paulo ficou quase 3 meses de salários atrasados, algo que não tem mais problema agora. O São Paulo quitou e está uma dívida quase zero com o elenco do São Paulo. E o Rafinha liderou essas conversas. E o Rafinha deve renovar o seu contrato por mais uma temporada, viu, Thiago? Ele vai só até dezembro agora? Vai só até dezembro agora, mas o São Paulo tem total interesse, o Rafinha tem interesse, e já existe, assim, um acordo de boca para chegar os dois sentarem no final do ano e renovarem o contrato. Então, assim, é um Rafinha que não vai fazer grandes exigências, não vai pedir aumento salarial. O que me disseram é que ele renovaria pelo que ele tem hoje, por mais uma temporada. E dentro do São Paulo, da diretoria do São Paulo, quando eu pergunto, e a conversa com o Rafinha já aconteceu? Já sentou com o empresário dele? Me dizem, não, mas esse vai ser um caminho natural, a renovação. Então é algo que é muito tranquilo, e eu me arrisco a dizer que independe de título. São Paulo quer o Rafinha o ano que vem, independentemente de título da Copa do Brasil. Tamanha liderança positiva que é o jogador dentro do São Paulo hoje. Tá, um outro aspecto é o seguinte, você sabe dizer quais jogadores estão completamente fora de hoje? É todo o time titular? Porque depois eu vou te fazer uma pergunta sobre especificamente um jogador. Não, titulares hoje nenhum, nem vão ser relacionados. Vão assistir Nem o jogo relacionado. pela TV.
O treino, então, pela manhã foi com uns 11, 15 jogadores, mais ou menos, completou com rapaziada. Bom, então é o seguinte, a pergunta que eu quero te fazer é, Lucas. O Lucas chorou demais na classificação contra o Corinthians. O Lucas chorou demais na eliminação da Sul-Americana, até foi flagrado lá um momento de intimidade dele com a esposa dele, abraçado, tal, que até a assessoria do São Paulo falou, pô, deixa ele em paz. Como é que tá essa questão do coração do Lucas, rapaz? Ele tá vivendo muito intensamente. Eu sei que você conversa com o pessoal do Lucas, com o próprio Lucas, talvez. Como é que tá essa questão emocional do Lucas, pensando não só na possibilidade de conquistar outro título inédito para o São Paulo, porque o título que ele tem era inédito, né? Da Copa Sul-Americana. Como é que tá essa questão dele, até pensando em, por que não, ficar para o ano que vem? O Lucas está vivendo uma segunda lua de mel, vamos dizer assim, hoje, no São Paulo, porque é onde ele queria estar, é onde ele abriu mão de muita coisa, mas aí muitos vão dizer, poxa, mas aí não teve proposta da Europa, por isso que ele não ficou na Europa. Até a página, isso é até a página meio, porque o Lucas ele deixou de ir para o futebol do México, ele tinha uma proposta milionária. Ele poderia fazer o pé de meia dele até o fim da carreira com a proposta que ele recebeu do futebol mexicano, e ele não foi porque queria jogar no São Paulo e queria fazer um contrato onde ele pudesse jogar a partir de 2024 e jogar esse fim de 2023 no São Paulo. O time mexicano queria ele para agora. Mesma coisa do time da MLS, que inclusive ele teve também negociações. Então não tinha a possibilidade de jogar esse final de ano no São Paulo. Ele falou, então o ano que vem a gente vê. Decisão do próprio Lucas, com o staff dele. E aí eles recusaram o México, recusaram o MLS e nem quiseram ouvir futebol árabe, que também já tinha um clube ali já querendo abrir conversas com o Lucas. Então o Lucas disse para os empresários, vamos fechar com o São Paulo está me esperando com o papel pronto, eu quero assinar, e o ano que vem a gente resolve. Só que esse ano que vem a gente resolve é algo que o São Paulo está muito otimista se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil. Porque aí pega o cara pelo coração, Thiago. Ele está muito emotivo, como você falou. E essa emoção de ganhar um título como protagonista de um São Paulo, onde ele nasceu, onde ele se criou, é algo que vai fazer ele pensar e repensar o futuro. E uma Libertadores com protagonismo, uma Libertadores com São Paulo com uma saúde financeira melhor na questão de renda, na questão de premiações. Então, o São Paulo está muito convicto de sair campeão no próximo domingo. O Lucas vai ter uma permanência natural, a conversa vai acontecer e o São Paulo está otimista. E aí, André, tem mais um detalhe. O contrato do Lucas foi assinado para ele vir logo e resolver o problema dele de ter onde jogar até o final do ano. Acredito que o contrato não tenha sido assim tão debatido. Vamos ver aí, né? Assinar um contrato. Você acha que aí senta, renova, faz um contratão legal e além do coração, também dá para pegar pelo bolso? Dá. A questão financeira nesse contrato que foi assinado até o 23, o Lucas está dentro do teto. Até a chegada de Rames e Lucas, o teto salarial era Rafael e Caleri. Ele é mais ou menos ali, ó, naquela linha do salário desses jogadores que são líderes hoje dentro do elenco. Você acha que ele fura o teto para ficar? Eu acho que nem é uma questão assim de condição para ficar. Eu acho que vai ser um caminho natural do São Paulo com o jogador. Então, assim, vou te oferecer um contrato maior, eu vou te pagar mais aqui. Então, assim, o São Paulo vai chegar com essa proposta. As mudanças de questões de contrato foram muito pequenas, né? Não houve exigências, o Lucas não fez exigência. Tanto que ele assina o contrato, ele treina à tarde, acabou o treino, ele chama o Dorival e fala assim, ó, quero jogar domingo contra o Atlético Mineiro. E os caras, pô, você é maluco, quero jogar. Me põe para jogar, me relaciona. Esse foi o papo. Ele assinou o contrato, tirou foto, trocou de roupa, foi para o campo e pediu para o Dorival para jogar. Porque ele se sentia muito à vontade e queria logo jogar. O Lucas, o Thiaguinho, é um cara que, assim, me contaram que ele é o tipo de jogador que
fisicamente, da questão da alimentação, ele é tão bitolado que às vezes a mulher dele chama ele para ir jantar num restaurante X, aí ele olha o cardápio na internet, vê que não tem o arrozinho integral, ele leva uma marmitinha e pede para esquentar no restaurante. Ah, ele leva a marmita pro restaurante? Leva a marmitinha no restaurante com arroz integral que ele gosta de comer, que é preparado pela nutricionista, porque ele é um cara bitolado e está bem fisicamente. Não, e eu aqui pouco romântico achando que ele ia contrariar a esposa e dizer que neste restaurante não dá para ir. Não, ele olha o cardápio na internet e fala, ó, aqui não tem, Larissa, eu vou então levar o meu arrozinho, vamos embora. Imagina que loucura, você tem um baita restaurante legal, aí chega o Lucas com uma quentinha, pô, tem micro-ondas aí para esquentar? Põe É, na minha kit aí. é sensacional. Então, André, eu sinto que pro São Paulino, é óbvio, é um momento especial, iluminado. E aí, a última pergunta para você, para a gente encerrar. Como bateu no São Paulo a fumaça no Flamengo? Porque o São Paulo tá ali sabendo que domingo tem uma encrenca, que é o time ótimo time do Flamengo, por mais que tenha problemas, meu amigo. Tem Gabriel, tem Everton Ribeiro, tem os caras lá que jogam bola demais. O São Paulo sabe disso. Como bateu no São Paulo, bateu não é a melhor expressão. Como chegou ao São Paulo essa briga do Marcos Braz e essa fumaça toda aí do Flamengo? Foi ótima essa pergunta, porque foi exatamente essa uma das repercussões que eu fiz hoje de manhã com algumas fontes lá do clube. E Muito aí o obrigado. papo, e aí o papo foi assim, ó, não entra nada aqui, a gente tá assim, ó, de ouvido fechado e olhos atentos para dentro do São Paulo. Tá todo mundo focado dentro do que tem que fazer dentro de campo, que acontece lá, aqui não bate nada, aqui não pega nada. Quer dizer, bater não é boa expressão, aqui não passa nada. Você acha que o São Paulo muda em campo? Porque o São Paulo no Morumbi, ele tem tido uma postura agressiva. Ele vai para cima do adversário, ele fez isso contra o Corinthians, fez isso contra o Palmeiras. Você acha que o São Paulo, tendo a vantagem, muda alguma coisa? Porque, cara, são seres humanos. Você está perto de uma conquista inédita, importante para o clube, que nos últimos 11 anos ganhou um paulista. Como é que tá isso daí? O ônibus dos caras para entrar em campo, você acha que vai afetar o jeito do São Paulo jogar? Pode querer segurar uma vantagem? Não, o São Paulo não vai mudar a forma de jogar por ter a vantagem e nem deve mudar o time, porque o time das Copas Formação é importante. é o time das Copas com o Nestor aberto, com o Rato e com o Lucas lá na frente, flutuando com o Caleri. Nessa história toda, acabou que o Luciano rodou, né? O Luciano virou um reserva nesse time das Copas, né? E o Luciano é um cara chato, é um cara que quer entrar, é um cara que no banco de reservas ele fica ali instruindo o jogador, chama o jogador quando tem parada, teve a parada para hidratação no primeiro tempo, ele estava chato lá falando no ouvido dos caras. E aí o Dorival, tanto que faz a primeira substituição, tira o Lucas e já bota o Luciano, que não tem tido um rendimento assim como antes. E o Luciano é o único jogador que fez essa mudança dos times das escalações que o Dorival tem feito na Copa do Brasil. Então ele já achou o time, esse é o time que ele está treinando, esse é o time que deve ir a campo. E quanto à postura em relação ao ambiente que se cria no Morumbi, que vai estar fervendo lá pela vantagem, houve uma mudança de perfil de elenco do São Paulo. São Paulo, anos atrás, era um time assustado, era um time que tomava um gol e já se apavorava. Então, a mudança do perfil de elenco, principalmente com a liderança do Rafinha, com um Caleri que é diferente daquele Caleri de 2016, e é um cara que fala muito no vestiário, com o Arboleda, com o próprio Rafael Goleiro, essas lideranças do São Paulo um perfil diferente de time. Não é um elenco que, se tomar um gol do Flamengo, vai se desesperar e vai acabar o mundo e aí vai ficar favorável ao Flamengo. É um time que sangra nas derrotas, é um time que sente a derrota e dá a volta por cima. Que foi o que o diretor falou para você depois do jogo do Corinthians. Exatamente. Esse exemplo do integrante da comissão técnica, na verdade, que me falou que os caras estavam lá no vestiário de Itaquera pé da vida, entendeu? Então, assim, é uma mudança de perfil de elenco. E o São Paulo, o que eu ouço muito nos bastidores é um time, é um elenco que se prepara para ser campeão.
diferente do que foi o ano passado contra o Del Valle, onde o time foi irreconhecível, esse ano é um time que está calejado, cascudo e preparado para ser campeão. Ouço isso muito, já desde... Não é porque o São Paulo chegou na final, não, que eu estou ouvindo esse papo de dirigente. É um papo que eu ouço, desde, pelo menos assim, antes do início do Brasileirão. E assim, o Flamengo tem total condição de reverter, normal, total respeito ao Flamengo, mas eu olho na trajetória do São Paulo, aquela história que depois quando você vai contar um título, tem todos os capítulos ali desenhados. Então, por exemplo, não ganhava de ninguém fora de casa, foi lá, ganhou do Sport. Aí vem no Morumbi, perde de 3-1 e classifica nos pênaltis. Aí vai jogar contra o Palmeiras, isso aí não vai dar certo. No dia do jogo do Palmeiras, o Rafinha entrou em campo, de mão dada com o filho dele, que estava escrito na camiseta Papai, e aí vai lá o Rafinha e faz um gol no Brasil, jogando no Brasil, desde a época do Coritiba, fez a passagem inteira dele pelo Flamengo, o único gol que ele tinha feito tinha sido contra. Aí ele vai lá e faz um gol decisivo contra o Palmeiras. Aí no momento que, com o Lucas em casa, postando foto no Instagram, com o filho comemorando a classificação. Na fase seguinte, contra o Corinthians, o Lucas tá em campo para comemorar a classificação. Mas o Lucas vai jogar na de quem? O Dorival vai ter um problema? Não teve. O Luciano foi brigar com a torcida do Corinthians, tomou o amarelo e abriu a vaga que o Dorival precisava. E aí vai lá e ganha do Flamengo no Maracanã no jogo de ida. Então, assim, repito, o Flamengo tem total condição, mas a trajetória do São Paulo e o comportamento do time dentro de campo tá com muita pinta de que o São Paulo é favorito como há muito tempo não era contra um gigante como é o Flamengo, André. E esse favoritismo que o próprio São Paulo não quer nem saber, ele passa muito pelo trabalho do Dorival Júnior. Porque o Dorival Júnior, quando chega no São Paulo, é aquela coisa: lateral vai ser lateral, volante vai ser volante, meia vai ser meia, atacante vai ser atacante. Não tem improvisações. E ele acha o espaço para o Wellington Rato, que é o homem da bola parada. Ele acha o Nestor pelo lado do campo, que com o Rogério jogava de volante, era mais um volante. Dá espaço para o Gabriel Neves. Coloca o Alisson como segundo volante. O Alisson come a bola nos treinamentos e se transforma num jogador importante. E coloca o Rafinha ali numa espécie de terceiro zagueiro, um cara que não passa, dificilmente ele vai ao fundo, pela questão da idade. E ele desempenha muito bem ali, protegendo a defesa. Então, o trabalho que o Dorival fez dentro do São Paulo, desde que ele chegou, transformou o time não só em protagonista, mas também um time com um jeito de jogar. Até o Daverson, que muita gente fala que é fanfarrão, mas ele brincou outro dia, os caras parecem o Barcelona, toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. É um São Paulo que é assim nos treinamentos, e o trabalho do Dorival a gente vê do dia a dia no CT, nos jogos. É time bem treinado, é time bem trabalhado, existe uma sinergia muito grande entre Dorival Júnior e esse elenco. E aí o Dorival chega para a diretoria e pede duas coisas: não vendam os moleques titulares e me tragam jogadores que possam ser decisivos. E aí a diretoria trouxe o Rames e trouxe o Lucas, né? Mérito da direção, mérito de quem foi atrás. O Lucas já era um cara que tinha toda uma história ali e acabou acontecendo. Mas aí você recebe dois jogadores decisivos, ele encaixa e não tem confusão nenhuma de elenco, tá todo mundo junto. É mesmo, de fato, uma história, um capítulo à parte do Dorival Júnior nessa conquista, se acontecer no domingo. Legal. Dorival que continua com sorte. Calma, Dorival. É só uma brincadeira. Competente Dorival Júnior. Valeu, Hernan. A última. Rapidinho, pode responder rapidinho. O Pato vai jogar hoje à noite? Eu entendo que o Pato fica à disposição, que ele vai escolher o Juan para jogar. Entendi. Porque o Pato foi cortado até do banco no domingo, né? Foi cortado por opção do Dorival, porque ele levou 26 e só podiam 23. Eu quero só uma ultimazinha rapidinho, uma última Lógico. Informação. Alguns colegas argentinos publicaram que o Alan Franco estaria na mira do Boca para o ano que vem. Eu consultei pessoas do Alan Franco e consultei pessoas do São Paulo. E a resposta foi: não houve nada de contato do Boca. O Alan Franco tem contrato com o São Paulo. O ano que vem, o São Paulo tem a questão do Beraldo para resolver, porque é um jogador que certamente vai ser
muito assediado na janela. Mesmo com a volta do Ferrarese, o Valse, que está voltando aos poucos, o São Paulo entende que o Alan Franco é um jogador muito importante. Então, o São Paulo não tem vontade de se desfazer do jogador e não recebeu nenhum contato do Boca. Então, fiquem tranquilos que até o final do ano não vai ter nenhum movimento do Alan Franco fora do São Paulo.